Amém? Shalom, shalom, igreja. Tudo bem com vocês? Hoje, boa parte da igreja está com as familiares, né, celebrando as festas de final de ano. O mundo, ou pelo menos parte do mundo, comemora Natal, ainda que tenha distorções aqui ou ali, por conta de uma série de fatores mercantilistas, idólatras, mas de qualquer forma as pessoas, de modo geral, lembram que Natal é o nascimento de Cristo, né? Ainda que ele tenha nascido aí, provavelmente no mês de outubro, e não em dezembro, mas não vem o caso, né? A verdade é que devemos sempre celebrar, seja em dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, celebramos o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Ainda que a Bíblia nos determina claramente para celebrar a morte e não o nascimento. Porque o nascimento foi maravilhoso, mas foi a morte que consolidou o projeto de salvação para a humanidade, né? Então, o nascimento é maravilhoso. O Senhor Jesus, já pensou, usou Maria, uma mulher virtuosíssima, abençoada, que cedeu seu útero para conceder vida ao nosso Salvador aqui na terra. Isso foi maravilhoso, lindo, e nós precisamos de honrar isso, né? E sabe, nessa geração tão conturbada, onde as pessoas, inclusive por conta de várias doutrinas malignas, as pessoas não querem nem mais ser mães, não querem ser pais, querem perder esse privilégio maravilhoso, né? E você sabia que você pode ser a mãe de uma futura ferramenta de Deus para mudar a história do mundo, para virar a chave. Você pode ser responsável por gerar uma grande solução para a sua cidade, para o seu estado, para a sua nação. Já pensou que coisa maravilhosa? Então as pessoas, elas pensam que estão gerando só aquela criança ali catarrenta, que faz cocô na fralda. Não, está gerando uma resposta para o mundo, uma resposta, uma alternativa, uma solução, né? Eu olho para os meus filhos, eu fico muito feliz, né? Graças a Deus que eu encontrei essa mulher virtuosa, a apóstola Márcia, e nós geramos filhos abençoados. Eu olho para eles e eu sei que eles são a resposta de Deus para essa geração. Então, o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo deve nos influenciar nesse aspecto, deve nos influenciar a sermos geradores de filhos poderosos na terra, como Maria assim se propôs. Amém? Graças a Deus por isso. Todos são muito bem-vindos, como já foi dito. Mais uma vez, parabéns ao casal, que essa família seja poderosa na terra, seja poderosa no céu e assuste o inferno em nome de Jesus. Que essa família nunca seja discipulada pela doutrina do mal, pela doutrina mundana, que tapem os seus ouvidos para todo o modismo desse mundo e continue seguindo os princípios de Deus para viver os melhores dias de suas vidas. Amém? Que esse útero aí seja poderoso para produzir ferramentas do eterno no nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Queridos, nós vamos começar hoje uma série chamada Se Você Crer, a nossa série, e essa série vai dar o start para o nosso projeto de vida. Esse ano a gente vai, o povo anda tão assim cheio de compromissos, de responsabilidades, então correndo. Esse ano a gente vai compactar, né? Nós vamos tornar assim o nosso projeto bem sucinto. Vamos resumir os dias. Então nós vamos fazer o nosso projeto em 3 dias, né? E vai ser com esse tema: se você crer, Deus pode fazer. Amém? Diga comigo, se você crer, olhe para quem está perto de você, se você crer, Deus pode fazer. Amém?
Vai ser maravilhoso, irmão. Esses dias, essa palavra, né, eu vim com a palavra para pregar aqui, Êxodo capítulo 2. Mas na hora que eu vim andando, eu falei, não, vou deixar essa palavra que eu tinha preparado para hoje, para a última palavra, e eu vou ministrar em Gênesis capítulo 12, versículo 1 e 2. Não sei se vai ter condição de colocar aqui na mídia, mas se não tiver, abra a sua Bíblia aí, Gênesis capítulo 12, versículo 1, aliás, capítulo 12, versículo 1 e versículo 2. Sempre esse personagem, nós falamos dele na série Os Eleitos, né? Mostrando por que Abraão foi eleito como um patriarca, como progenitor de uma grande geração. E nós vamos caminhar por esse segmento bíblico, né? Pela graça do Senhor. Êxodo capítulo 12, versículo 1 e versículo 12, versículo 2. Ora, disse o Senhor a Abrão, aí nessa hora aí ele ainda não tinha mudado o nome, né? Aí era a hora da chamada, Deus estava chamando Abraão. Ora, disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, sê tu uma bênção. Já pensou que palavra gloriosa é essa, irmãos? Que palavra tremenda de Deus para Abraão, né, que naquela ocasião ainda era Abrão. Uma chamada, queridos, eu preciso que você entenda sobre isso. Uma chamada não é feita por capricho. Deus nunca chama alguém por capricho. Ah, eu sou Deus, vou chamar fulano porque eu tenho o poder, eu quero e acabou. Deus não é um ser caprichoso. Apesar de muitas teorias sobre isso, Deus não é um ser caprichoso. Todas as suas falas, todos os seus propósitos, todos os seus planos, todas as ações de Deus têm um porquê, tem uma razão específica. Deus é um ser extremamente organizado. Você sabia que, olha, irmãos, os milhões de galáxias, nós vemos a Terra e o universo, irmãos, é repleto de criações que nos assustam e aos cientistas pela beleza, pela complexidade. O genoma humano, a atividade anatômica, a atividade fisiológica é algo ainda em estudos assim sistemáticos desde muito tempo atrás, e a cada dia descobrem coisas novas. E eles não conseguiram ainda nem estudar o cérebro direito. O percentual do estudo da mente humana é muito pequenininho ainda. Nós somos seres muito complexos, a natureza é muito complexa e ela está repleta de informações sobre Deus. Mas a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. O reino maligno que foi impetrado na terra pela decadência de um anjo, esse reino da maldade, ele deteriora as informações, ele prejudica as pessoas para receberem as informações. As escolas estão cheias de teorias corruptas para destruir a mente das pessoas. E isso tem sido muito ruim, porque as pessoas passam a crer em coisas absolutamente prejudiciais e incoerentes. Então, quando nós olhamos para a natureza, para a beleza, quando você vê um pequeno animalzinho, a beleza do seu nascimento e toda a procriação, quando você vê a vasta fauna, os milhares de animais, os milhares de insetos, milhares de plantas, os tipos de água, os seus minerais, a gente fica impressionado quando começam a falar da Amazônia, a quantidade de plantas, a quantidade de animais, de minérios sob a terra, é coisa grandiosa. As pessoas, elas
elas não param para ver essa grandiosidade e acham que tudo isso foi uma amebazinha que falou: não estou satisfeito em ser ameba, eu vou virar agora uma célula mais poderosa, e as células se revoltaram ora, conversa, irmãos, precisa muito mais fé para acreditar numa evolução ao acaso do que a fé para acreditar no arquiteto do universo. Existe um arquiteto poderoso que construiu todas as coisas, amém? Tudo é muito bem desenhado, tudo muito bem classificado, tudo combina uma coisa com a outra, cada território, não é? Se você tem o cerrado, se você tem, cada lugar tem tudo a ver, os animais próprios daquele lugar, tudo tem uma lógica muito precisa. Diante dessas informações, você acha que Deus ia chamar alguém para cumprir um propósito por capricho? Você acha que Deus ia chamar alguém para realizar alguma coisa por capricho? Não. Porque tudo de Deus, ele primeiro vai na prancheta dele, na prancheta dele, e vai desenhando e fala: isso aqui está correto, eu vou fazer desse jeito aqui. Então funciona dessa maneira. Uma chamada não é feita por capricho, mas por conhecimento de Deus. Esse conhecimento de Deus aqui nessa chamada tem a ver o quê? Ele conhece o meu coração, ele conhece o seu coração. Diga comigo: Deus conhece o meu coração, ele conhece o futuro do meu coração, ele conhece as futuras decisões. Diga comigo: Deus é onipotente, onisciente e onipresente. Ele é todo poderoso. Onipotente quer dizer que todo poder é dele. Onipresente significa que ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. E onisciente significa que ele tem saber de todas as coisas, ele tem ciência de todas as coisas ao mesmo tempo. Nossa mente minúscula, que a gente não consegue nem estudar direito química, matemática aplicada, não é? Teorias mais sofisticadas, a gente não consegue nem estudar direito, muitas vezes leva pau na prova aí, uma atrás da outra. Como é que vamos entender a mente de Deus nessa grandiosidade? Não entendemos. Racionalmente não vamos entender. Precisamos de usar a fé. Então, a chamada de Abraão, a minha chamada, a sua chamada, não tem a ver com capricho, mas tem a ver com o que Deus olhou dentro de nós. Ele olhou e viu que tinha algo diferente. Ele construiu algo que poderia decidir aquela vida, o futuro daquela vida. Então, ele consciente, com a consciência de Deus, com o conhecimento de Deus, com a onisciência de Deus, ele conseguiu capturar a determinação e a fidelidade de Abraão. Ele visualiza o coração de Abraão e consegue enxergar em Abraão essa determinação e essa fidelidade de Abraão. Então, para se cumprir o propósito que Deus tinha para ele. No texto aqui em foco, nesse texto que lemos, vemos um homem em sua terra, rodeado de seus familiares, eram prósperos e tinham uma indústria de estatueta, de imagens, de entidades idolatradas por aqueles cidadãos pagãos. Na verdade, o pai de Abraão saiu de Ur dos Caldeus e veio para Harã. Quando Deus chama Abraão, Abraão não está mais em Ur dos Caldeus, ele está em Harã. Abraão, ele era um homem próspero, porque o pai dele era um industrial, ele fazia estatuetas, ele tinha um comércio, eles tinham uma vida boa. E a gente consegue ver isso na palavra, no contexto, a gente consegue perceber isso. Então, Abraão tinha parentela,
porque foi uma das coisas que Deus falou para ele nesse texto, que era para ele sair do meio da parentela dele. Abraão tinha parentela. Diga comigo, Abraão tinha parentela. Ele tinha ocupação. Diga, ele tinha ocupação. Ele tinha estabilidade. Ele era estável, era firme, fixo. Ele tinha respeitabilidade, porque ele era de uma família contextualizada, de uma família que tinha ofício, de uma família que sabia o que queria, tinha mudado de um lugar grande, próspero, e foi para um lugar menor, e evidentemente eles se impuseram naquele lugar como grandes empreendedores, empresários. E ele tinha uma esposa chamada Sarai. Assim também ele tinha sonhos. De tudo isso que Abraão possuía, ou seja, essa parentela, essa ocupação, essa estabilidade, essa respeitabilidade, a esposa, os sonhos, de tudo isso, parecia que estava tudo bem para ele, né? Porque se uma pessoa tem tudo isso na nossa geração, parece que está tudo bem. Está completo. Ele tem ocupação, ele tem parentes perto dele, tem estabilidade, ele tem respeitabilidade, reputação, tem esposa, tem sonhos. Então parecia tudo legal, estava tudo bem. Mas, porém, contudo, todavia, tinha algo diferente. Lhe faltava algo que em sua cultura, naquela época, era fundamental. Estava faltando algo extremamente importante para a sua cultura regional, para aquela época. Estava faltando algo muito poderoso. Estava lhe faltando filhos, estava lhe faltando descendência, estava lhe faltando herdeiros. Então, de tudo o que ele possuía, quando ele se deitava junto com a sua esposa à noite ou em algum momento de uma siesta, o que lhe vinha ao coração? Qual era a conversa que ele tinha com Sarai? Será quando um de nossos deuses vai se erguer para nos fazer férteis, não é? A Bíblia diz que Sarai era estéril. Ora, se Sarai era estéril, Abraão era estéril, porque ele não poderia ter filhos com a sua esposa. Só que naquela época ele poderia arrumar outra mulher e ter filho com outra mulher e permanecer com Sarai, não tinha problema, era cultural. Se o Patrick resolver arrumar outra mulher enquanto tem a dele para ter filhos, aí a menina vai arrebitar a tanga, né? Vai falar, opa, aqui não, cabritinho, aqui não. Mas naquela época podia. Só que ele amava Sarai. Diga comigo assim, o amor verdadeiro, o amor sincero, gera fidelidade. Olha que coisa maravilhosa, né? Por isso que o diabo quer destruir o amor, por isso que as culturas modernas querem corromper o amor, quer banalizar o amor. Não, o amor é algo poderoso demais para ser banalizado. O amor é algo muito poderoso. Por conta do amor se gera a fidelidade, amém? A exclusividade. Você se torna exclusivo. Então, lhe faltava filhos, lhe faltava descendência, lhe faltava herdeiros. Os sonhos que nós falamos aqui provocava desejo. O sonho lhe inquietava a alma e o espírito. Havia uma perturbação, porque de tudo que ele tinha, lhe faltava o principal. Não tinha filhos, não tinha herdeiros, não tinha descendência. A quem ele daria o legado dele? A quem ele oferecia o conhecimento, as riquezas, e a quem compartilharia do amor e da afetividade que ele poderia compartilhar? E quem poderia cuidar dele na velhice? Então era algo muito poderoso que lhe faltava. O desejo lhe provocava, como em qualquer um de nós, provoca dores. Quando nós queremos muito algo, quando precisamos de suprir uma lacuna na nossa vida, nós nos sentimos tão assim,
inflamados desses desejos. Não sei se você já foi tomado por algum desejo desse, e a gente sente dores. A gente sente dores porque queremos algo e não estamos conseguindo, não estamos realizando. E aqui a gente vê isso. A sua esposa amada, querida, não era um útero fértil, não poderia lhe oferecer os seus herdeiros, mas ele decidiu ser fiel a essa esposa, mesmo com esse entreveiro, mesmo com essa dificuldade. Então, o que é que eu vejo aqui, nesse contexto que eu estou falando para vocês? O que é que eu consigo ver aqui? Eu consigo ver que ele, em meio à religiosidade daquela época, em meio à religião daquela época, ele fazendo as orações aos deuses pagãos, ele orando, suplicando, talvez fazendo promessas aos deuses pagãos daquela época, e fazendo a sua grande interrogação, né? A grande interrogação é: qual desses deuses serão os deuses familiares? Serão estes ou aqueles deuses que nos darão a resposta que tanto precisamos, que vão suprir a nossa necessidade? Então eu consigo vê-lo orando e esperando uma resposta. Nesta oração de Abraão e de Sara, né, ou Abraão e Sara ainda, nessas orações deles, eu posso visualizar que eles, querendo tanto ser respondidos, isso aqui é uma especulação baseada no que aconteceu nesse capítulo 12, viu, irmãos? Isso não está registrado na Bíblia, mas é uma especulação baseado nesse texto que estamos enxergando aqui. Então eu consigo visualizar isso por fé, baseado nesta oração e neste anseio de Abraão. Entre as suas orações, provavelmente, ele tenha dito qual desses deuses é o mais poderoso, para que nós possamos suplicar-lhe. Será que existe um Deus sobre todo Deus, todos os deuses? Então esses questionamentos, numa cultura politeísta, era possível de acontecer, porque as pessoas daquela época, irmãos, elas eram muito religiosas, não são como os de hoje. Naquela época as pessoas eram muito religiosas. O culto era uma coisa que o rei, que o imperador, que todas aquelas dinastias, eles faziam questão de inserir isso dentro do Estado. Na governança deles, a religião era essencial. Então, essas questões, essas perguntas, quem é o Deus verdadeiro? E nestas orações, nós vemos aqui no presente texto, que ele, nesse grande desejo de paternidade, através de sua única mulher, ele esperava obter uma resposta que sanasse o seu coração. Ele precisava de algo muito poderoso e ele orava insistentemente aos deuses, e em meio a essas orações, creio eu, que ele buscava encontrar dentro de tantos deuses que eram adorados, um Deus tão poderoso que pudesse lhe responder. E nas suas orações, talvez lhe tenha vindo ao coração esta pergunta: quem é entre todos o Deus verdadeiro, ou quem é o Deus de todos os deuses? Talvez seria essa a pergunta. Neste ponto, aí a gente vê a aparição de Elohim, a aparição de o grande eu sou, a aparição do Deus Todo-Poderoso, Criador. Ele aparece a Abrão, e aí trava um diálogo. Você pode visualizar isso aí? A nossa mente consegue, não é? Visualiza agora Abraão em um ponto elevado, num canto sozinho, fazendo as suas orações, e de repente uma voz lhe chega aos ouvidos e ao coração, não é? Oferecendo-lhe um plano. Mas não era um plano qualquer, era um plano inimaginável.
Era um plano grandioso demais para as suas necessidades. Era um plano medonho, era um plano muito espetacular para a sua necessidade. Porque a necessidade dele era de suprir a sua família com herdeiros, com filhos, com descendência, e de todas as orações, e implicações, e votos, e nada de responder. Agora, de repente, nunca nenhum Deus lhe tinha dito, lhe tinha respondido nada. Agora, Elohim, agora o grande eu sou lhe aparece e trava um diálogo com Deus. Já pensou que coisa com Abraão? Eu acho esse momento singular na Bíblia, um momento especial na Bíblia, onde Deus oferece cumprir o desejo do coração daquele marido, daquele empresário. Era uma proposta demasiadamente extravagante. E como toda proposta extravagante, grandiosa, precisaria também, exigiria também uma fé grandiosa. Uma fé que extrapolasse o ordinário, que extrapolasse a liturgia, que extrapolasse o dia a dia das pessoas, daqueles adoradores pagãos, que fosse além daquilo que estavam acostumados. Deus estava ali propondo algo. O que está no texto? Cadê aí, irmão? Põe aí no texto. Volta lá ao versículo 1. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Versículo 2. De ti farei uma grande... O cara era estéril, a esposa era estéril, não tinha filho. Aí Deus está propondo o quê? De uma família estéril, que não podia ter filho. Ele estava propondo que de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, sê tu uma bênção. Olha a proposta de Deus. O cara estava ali orando, suplicando aos deuses, e ali matutando, vendo qual era as possibilidades, quem era o Deus que poderia responder, e as suas conversas com a sua esposa, e as pessoas olhando e dizendo: por que Abraão ainda não arrumou uma outra mulher para ter filhos? E ele estava ali clamando. De repente, uma voz lhe sobreveio. Eu acredito, irmãos, a gente acostuma tanto falar de um texto, mas não para pensar o peso desse diálogo. Imagine você estar lá na sua oração, no seu quarto, chega uma voz poderosa, e dizendo: Paulo, fulano, Beltrano, imagine isso. Sua necessidade vai ser suprida. Era um negócio extravagante, assustador, ou não? Você consegue ver isso, irmão? Era algo poderoso demais. Estava mexendo ali com algo muito poderoso. Ali, naquele diálogo sobrenatural, naquele diálogo desafiador, que o instigou a ver seu futuro filho, o seu futuro, melhor dizendo, o seu futuro cheio de filhos. Aquela conversa com Deus, o diálogo que Deus trava com aquele homem, estava propondo um futuro cheio de filhos, uma grande e poderosa nação, o engrandecimento do Abraão. Era esta a proposta gloriosa, uma poderosa descendência. Naquela conversa entre Deus e Abraão, ele propõe isso de maneira enfática, assustadora, extravagante, que exigia uma fé diferenciada. Deus chega e chama Abraão para uma realidade que não estava habituado. Deus mexe com a estrutura molecular, com a estrutura emocional,
com a estrutura fisiológica de Abrão e diz para Abrão: camarada, indivíduo, homem, eu quero mudar o seu futuro, eu quero fazer algo tão poderoso, tão extravagante, eu vou te abençoar, e de você, estéril, de Sara, estéril, eu vou fazer uma grande nação. Abraão arregala os olhos, o coração começa a taquicardia. O que está acontecendo? Será que eu estou sonhando? Talvez ele dê um beliscão nele mesmo para ver o que está acontecendo. Sabe, irmãos? Abraão ouviu aquilo, e a necessidade dele, o desejo dele, o sonho dele eram tão grandes para serem supridos. Ele ouviu aquela voz, e aquela voz tão poderosa impactou a vida dele. Porque em meio a tantos deuses, ele era crente. Ele era um crente idólatra, mas era um crente. E foi naquelas orações aos deuses pagãos que apareceu o Deus Todo-Poderoso, o Deus único. Porque Deus, na sua onisciência, ele olhou para Abrão e disse: esta matriz, esta composição fisiológica, emocional, religiosa, essa história de vida e família é o ponto de partida para o meu plano ser executado. Abraão, emocionado, Deus mexeu com os sonhos, com o desejo. Deus mexeu com a necessidade de Abraão. A carne de Abraão, pressuponho que tenha tremido toda, o coração, talvez um tremor, um calor, um suor. Nós não sabemos, mas algumas coisas físicas e espirituais estavam acontecendo na vida de Abrão, e ele não teve nem uma outra possibilidade, porque o seu sonho e o seu desejo e as suas orações eram tão sinceras, eram tão eficientes, buscava a resposta de um Deus que fosse sobre todos. E ele aceitou o desafio. Hebreus capítulo 11, versículo 8, por favor. Hebreus capítulo 8, aliás, capítulo 11, versículo 8. E aí? Vamos lá? Pela fé, vamos comigo. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Duas coisas vemos nesse versículo aí. Primeiro, a obediência. Ninguém, irmãos, poderia sair de sua estrutura, de sua estabilidade, do reconhecimento, da respeitabilidade, do meio dos parentes, do conforto de sua história de vida, poderia sair a um lugar que nem Deus lhe tinha dito, um lugar que Deus ainda lhe mostraria. Partiu sem saber aonde ia. Então, primeiro obedeceu. Mas ele obedeceu porque aconteceu isso, porque ele creu na voz do trono de Deus, ele creu na voz de Elohim, ele creu na voz do Todo-Poderoso, ele aceitou o desafio. E aqui nesse ponto, nesse capítulo 11 de Hebreus, versículo 8, afirmando que pela fé ele aceitou o chamado,
crendo no futuro que havia sido reservado para ele. Ele creu em Deus, e por conta disso, Deus pôde fazer e pôde acontecer. Deus chama um homem com uma necessidade, com uma lacuna, com um buraco no coração. Deus chama um homem com vazio, mas esse homem não é qualquer. Ele não é uma casca oca. Ele é um homem, uma mulher que tem uma estrutura, que tem uma condição de crer e de obedecer. Deus quer fazer coisas para nós. Deus quer realizar coisas para nós. Mas nós, irmãos, diariamente cometemos erros grosseiros na nossa fé cristã, porque estamos sempre ouvindo as coisas dessa terra, sempre ouvindo as coisas desse mundo. A nossa fé sempre está sendo combatida, a nossa fé sempre está recebendo oposição maligna, nós sempre estamos recebendo pedradas na nossa fé de diversas formas, assistindo um filme, uma série, um desenho animado, um colega da faculdade, um colega do trabalho, uma circunstância adversa, um acidente, uma doença, sempre alguma coisa está querendo diminuir a nossa fé, tirar-nos do nosso caminho, do nosso propósito. Sabe, irmãos, Deus demorou cerca de 25 anos para cumprir a promessa com Abraão. E muitas vezes Deus prometeu algo para a gente e na segunda semana a gente já está apelando com ele. A gente já está achando ruim com ele. Se é dele, se ele que falou, irmão, pode passar o céu e a terra, mas a palavra dele permanece para sempre. Então, Abraão, em meio a todas as circunstâncias favoráveis dentro de Harã, mas dentro de Harã, com todas as circunstâncias favoráveis, estabilidade, respeitabilidade, parentela, tudo que lhe era favorável, conforto naquela região, em meio a tudo isso, lhe faltava algo muito precioso. E é isso que muitas vezes acontece com a gente. Nós queremos preencher algo dentro do nosso coração. Eu estava conversando com uma pessoa hoje e ela tem potencial para fazer alguma coisa na igreja e durante anos ficou parada. Então ela começou a participar da igreja e ela achava que a igreja estava tudo organizado, e aí ela começou a arrumar as cadeiras da igreja. Ela começou, uma cadeira fora do lugar, ela começou a alinhar um papel que estava caído no chão, ela pegava e jogava no lixo, uma pocinha de água, ela começava a limpar, e daí a pouco a pastora viu aquilo e logo falou: venha participar do curso de formação de diáconos. E ela fez o curso agora no início do ano, no início do mês, ela foi ungida, consagrada ao diaconato. Porque ela estava querendo, dispondo em fazer. Eu quero dizer para você, a Bíblia afirma categoricamente, diga comigo, a Bíblia afirma categoricamente, a fé é o firme fundamento. Você gosta dessa palavra? A fé é o firme fundamento. O que é fundamento? O que é fundamento, hein? Alicerce, base, estrutura que recebe uma construção, uma estrutura potente, poderosa, capaz de manter a construção coesa, firme, e evitar queda, rachaduras e coisas semelhantes. A estrutura, a base, a fé é o firme fundamento para se construir o nosso futuro, para se construir coisas que precisamos. Mas dentro
desta exigência chamada fé, nós debruçamos sobre as quisilas, as questões, as questículas da nossa vida diária e nos esbarramos e ficamos com dificuldade de dar o próximo passo e ficamos nanicos na fé. Em vez de construirmos um edifício, agora mesmo o Luciano Hang inaugurou um prédio lá em Camboriú, que é o prédio mais alto da América do Sul. Uma deslumbrante, um prédio em parceria com uma construtora, um residencial, é o residencial mais alto da América do Sul. Lindo prédio. Imagine que para fazer um prédio desse, de 100 e tantos andares, ou 200 e tantos andares, quantos metros e que tamanha a estrutura para baixo. Mas foi feito, porque a fé, ou seja, o fundamento daquele prédio foi muito bem feito e ele resiste um andar sobre o outro, uma laje sobre o outro, depois os móveis, e depois as pessoas transitando, e depois a força do vento, e depois a força gravitacional, tudo isso engenhosamente trabalhado nas pranchetas dos engenheiros, dos técnicos, dos arquitetos, tudo muito bem elaborado, mas foi construído em cima de uma base. Eu quero dizer para você, meu irmão, que Deus quer que você seja uma construção visível do céu, do inferno, da terra. Ele quer que você seja uma construção enorme, que chegue aos céus da glória dele. Um edifício onde as pessoas tenham prazer de ir e de entrar, e de participar, e de celebrar, e de festejar. Amém? Ele quer que você seja poderoso na terra. Ele quer que você preencha as suas lacunas, preencha os seus vazios. Diga comigo assim: a fé consolida nosso futuro. Você entende o que eu estou falando, irmão? Consolidar, firmar. Firmar. É isso que acontece. A fé, hoje eu estou insistindo para vocês repetirem, porque essas palavras são importantes para o nosso coração. Diga comigo: a fé movimenta os céus em nossa direção. Por isso que o diabo quer manipular a nossa fé, irmãos, porque ele não quer que os céus nos vejam. Ele não quer que os anjos nos vejam, que o Espírito de Deus nos veja. Ele quer nublar, toldar, dificultar a nossa vida nesses aspectos todos. Então, eu quero que você escute isso agora. Então, quando um pai, uma mãe, um homem, uma mulher, um jovem, um adolescente, uma criança, se posicionam, eu digo criança porque eu, criança de 6 anos de idade, me posicionei em cima de uma cadeira, chovendo horrores lá fora, eu em cima daquela cadeira, lá em Vila Matias, Taguatinga Sul, eu sentei em cima da cadeira, a minha mãe na cozinha fazendo algo, e eu ali comecei a orar e dizer: Deus, não acabe o mundo com água, não acabe o mundo com dilúvio, é a tua palavra. E comecei a orar fervorosamente. Naquele dia, o Espírito se veio em mim e me batizou com o Santo Espírito, e me deu uma visão naquele dia. Ele me fez ver o meu futuro, ele me fez ver Jesus no centro, o meu Pai de um lado e eu do outro, e um manto cobrindo nós, 3, um manto branco resplandecente. Naquela ocasião, não entendi, mas é óbvio que depois eu entendi. Deus estava dizendo que eu trabalharia no ministério tal qual o meu pai trabalhava. Deus estava me mostrando que eu seria parceiro de Jesus na sua obra, no seu ministério. Naquele dia, com 6 anos, orando e chorando em cima de uma cadeira, Deus me deu uma visão a respeito do meu futuro.
Você acha que tem sido fácil ao longo desses anos? O diabo já me ofereceu tantas coisas desagradáveis, tantas emoções erradas, tantas coisas que não deveriam. Eu já passei por tantos vales e tantas dificuldades, muitas vezes desejei desistir, mas lá no fundo do meu coração, quando eu estou lá já, vou largar, não dou conta e tal, aquela luzinha do Senhor, que ainda está aqui, e que o Espírito do Senhor não vai deixar morrer nunca, essa fé que uma vez foi dada, essa fé me consegue mostrar o meu futuro e dizer, eu vou pregar, eu vou ministrar até o último dia da minha vida, velhinho, gagá, eu vou estar dizendo, Jesus é a salvação. Então, nós precisamos deste movimento dos céus, irmãos. Tanto o pai, a mãe, o homem, a mulher, precisam se posicionar usando a linguagem, ou a moeda corrente do reino de Deus. Você sabe qual é a moeda corrente do reino de Deus? Qual é a linguagem do reino de Deus? A moeda corrente do reino de Deus chama-se fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Porque importa que aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele existe e que eu acho bom esse restinho também desse versículo, e que é galardoador, presenteador. Deus gosta de dar presentes para aqueles que se aproximam dEle. Você está ouvindo essa palavra? Você está recebendo essa palavra no seu coração? Então, a fé, diga comigo, a fé, isto manifesta o poder de Deus em realizar. Quando eu creio, quando eu exerço a fé, eu concedo pela minha fé e pelo meu poder o próximo passo no plano de Deus. Deus olhou para mim, Deus olhou para você, e Deus viu essa moeda, Deus viu essa linguagem, Deus viu essa atitude em nosso coração, em nossa alma, a atitude da fé. Quando eu creio, Deus fala, agora deixa comigo. Deixa comigo. Lembra quando aqueles camaradas levaram o paralítico por cima do telhado? Eles creram, porque senão não ia levar um paralítico e botar por cima do telhado. Já pensou que mão de obra? Um escândalo, né? A pessoa abrir o telhado da casa dos outros e enfiar um paralítico no meio de uma reunião. Jesus olhou para aquilo ali e falou, caracas, é tudo que eu precisava. Esses caras manifestaram algo poderoso aqui. Eles creem, eles creram, eles falaram a linguagem do meu reino. Agora ele arregaça as mangas e te deixa comigo, porque você creu. Eu, Yeshua HaMashiach, eu, o Senhor Todo-Poderoso, eu, o Rei dos Reis, eu, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, posso fazer. Ele olhou para o paralítico e disse, cara, o que você está fazendo aí? Levanta daí. Ele fez. Eu quero dizer para você que Deus tem muitas coisas para realizar na sua vida. Deus tem. Ele vai construir, Ele vai realizar coisas na sua vida. Olhe para o seu irmão e diga assim, se você crer, olhe e faça isso com crença mesmo, crendo no que você está falando. Diga assim, se você crer, Deus pode fazer. Aleluia! Se você crer, Deus pode fazer. Diga comigo, eu preciso crer. Eu preciso vencer a incredulidade. Deixa eu te falar uma coisa. Sabe qual é o pior pecado no reino de Deus? Ainda que as pessoas digam que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. O Senhor falou sobre isso. Mas os crentes, quem é que vai ficar blasfemando contra o Espírito Santo, né?
a não ser a pessoa que... Mas isso é possível porque o pecado que mais denuncia a sua fraqueza é a incredulidade. A incredulidade é o grande pecado. Inclusive, ele está dentro da igreja. Muita gente dentro da igreja continua sendo incrédula. Muitas vezes você já viu aquela história de uma mulher que ouviu o sermão e disse: se você orar, Deus tira o monte e joga para o outro lado. E ela orou, ela tinha um monte que atrapalhava o vento vir na sua casa e enfiava ali a sua região, e ela orou naquela noite, orou e falou: Deus, a tua palavra diz que se orar com fé, o Senhor tira o monte. No outro dia cedo ela correu na janela, abriu a janela, olhou e viu o monte, eu sabia que você não ia sair daí. Então foi uma oração de incrédulo, orou como protocolo, com formalidade. Você tem que superar isso e começar a crer. O mundo, como eu disse antes, o mundo quer anular essa máxima celestial. O mundo quer anular essa máxima celestial. Qual é a máxima celestial aqui? Se você crê, Deus pode fazer. O mundo quer anular isso. A escolha é nossa em andar por fé, crendo no poder de realizações, no poder de fazer do reino de Deus. Amém? Deus pode curar todos? Pode, mas nem sempre Ele cura. Nós não sabemos responder algumas coisas, só vai ser respondidas no futuro. Mas muitas coisas que não acontecem em nosso meio, não é porque Deus não quer fazer, é porque nós não sabemos pedir, nós não sabemos orar, porque nós estamos usando a nossa incredulidade. A nossa fé foi suja, foi corrompida no dia a dia da humanidade. As pessoas começam a falar mal das igrejas, começam a falar mal da liderança. O diabo quer isso, irmãos. Tem pastor malandro por aí afora? Tem. Tem gente safada? Tem. Mas sabe, eu sempre digo uma coisa para você. Você precisa conhecer o seu pastor, a respeitabilidade dele, o testemunho dele. Eu sou pastor dessa igreja aqui há 20 anos. Vocês podem sair na rua, me investigar, perguntar sobre mim, e vocês vão saber quem eu sou. Eu sou um humano. Aqui ou acolá eu fico brabo, fico nervoso, dou birra, igual o menino do buchão, mas eu sou crente em Jesus Cristo e procuro zelar pelo meu testemunho pastoral. Então, mas fulano, o meu pastor eu conheço, o meu pastor, a minha pastora, eu sei quem são. Quando você fala isso, você cala a boca do diabo, irmão, você cala a voz e a doutrina do diabo na boca de quem está falando com você. Tem esse pastor, não. Você pode até conhecer um assim, mas o meu eu conheço. Eu convivo com ele há quantos anos, eu nunca vi o nome do meu apóstolo, da minha apóstola, na rua, sendo sujo e fazendo besteira por aí. Pronto. Não é que nós somos melhores que os outros, não. Nós somos tão carentes quanto. Mas a gente tem pedido a graça do Senhor e a misericórdia do Senhor para continuar firme neste caminho glorioso, neste caminho maravilhoso. E se pecamos ou se erramos, o que é que fazemos? Confessamos, pedimos perdão, ajeitamos a vida e continuamos, amém? Então, o diabo, ele quer anular essa máxima de que se você crê, Deus pode fazer. Eu quero dizer para você que na linguagem do reino de Deus, no objetivo de Deus, no projeto de Deus, olha, nós estamos aí no limiar de uma mudança muito radical. O mundo está vivendo uma conturbação ideológica, política, muitas coisas sendo ditas e desditas, e nós não sabemos o futuro sobre a ótica humana. Mas eu sei o futuro sobre a ótica de Deus. A igreja, quanto mais perseguida ela é, mais ela cresce. Quanto mais ela sofre. A pessoa vai falar, o diabo, irmão, ele é tolo.
Ele é burro. Primeiro porque ele quis se rebelar contra Deus. Logo ele levou uma cotovelada de Deus e caiu do céu para a terra. Né? Já foi besteira, porque se ele fosse inteligente, estava lá em cima até hoje, né? Segundo, o cara, ele não entende que a igreja não é uma associação humana, não é um organismo humano, ele é um organismo espiritual, ele é divino. Então, a Bíblia diz o quê? Nem as portas do inferno podem prevalecer contra a igreja. Não é que as portas do inferno vêm em nós, batem em nós, não, irmãos. É nós que entramos lá, é nós que derrubamos a porta do inferno, chutamos pela fé, pá! Sabe por quê? Deus, Jesus Cristo, eu disse aqui na semana passada, Jesus pegou a chave da casa do capeta, Jesus tomou a chave. Já pensou o inimigo tomar a chave da sua casa? O Senhor Jesus tomou a chave do inferno, da casa do capeta, e a igreja recebeu o poder. Ele diz: todo o poder me foi dado nos céus e na terra. E ele disse: eu vos dou o poder para curar os enfermos, expulsar os demônios, pisar em escorpiões e serpentes, e se lhes derem alguma coisa mortífera para beber, nenhum mal lhes sucederá. O poder de Jesus Cristo foi transferido para nós. Deus nos concedeu, nos outorgou este poder. Mas aí a gente fica assustadozinho, igual lebrezinha, assustada, com medo. Diga para você mesmo: eu sou do reino de Deus, o meu Senhor é um leão poderoso que ruge para assustar o inimigo. O meu Senhor é o Rei da glória, o meu Senhor, Ele pode efetuar, realizar. Aquele que começou a boa obra é o mesmo que há de completá-la. O meu Deus em Cristo Jesus é o que me dá a bendita esperança de um dia adentrar a cidade quadrada, cantando o hino da vitória e louvando e dizendo: eu adorarei ao Senhor sem lágrimas, sem luto, sem ranger de dente, sem nenhuma maracutaia, sem nenhuma corrupção, sem nenhuma briga por ouro, porque as ruas da cidade que eu vou morar, ela é feita de ouro. Aqui na terra a pessoa briga, mata, rouba, faz um monte de coisas loucas por causa do ouro. Deus fala: vocês vão pisar no ouro. Não vai ser asfalto preto, velho, esburacado, não. Vai ser rua de ouro. Não vou fazer muro de tijolinho, de barro, não. Vou fazer muro de jaspe e cristais. Do trono do Deus Todo-Poderoso sai um rio de águas vivas, continuamente. Tem uma árvore da vida poderosa. Lá no jardim do Éden foi fechada a porta para comer a árvore da vida. O Senhor Deus diz: eu estou enviando a árvore da vida, Yeshua, Jesus, para vocês se alimentarem dele. Ele diz: quem come a minha carne e bebe meu sangue tem vida e ressuscitará no último dia. No céu da glória de Deus nós vamos poder comer do fruto da árvore da vida, porque esta é a vontade do nosso grande e poderoso Deus. Você entende o que eu estou falando, irmão? Então diga com convicção e bem forte: se eu creio, Deus faz. Olhe para o seu irmão e diga: se você crê, Deus pode fazer. Deus vai fazer coisas milagrosas em 2023. Os céus vão se abrir, milagres vão acontecer, curas, construções, realizações, casamentos, nascimento de filho. A obra vai ser poderosa. Você crê nisso? Se você crê, já está meio caminho andado, porque você vem até aqui e aí diz: Senhor, eu creio. Aí o Senhor pega e diz: daqui para frente sou eu.
Você fez o alicerce. Está pensando? Você fez o alicerce. Aí Deus diz, agora deixa comigo que eu vou construir o prédio. Vou construir do jeito que você precisa. Com todas as coisas espetaculares. Diz que os arquitetos e engenheiros que vão em Dubai, eles ficam abismados. Um amigo nosso que é arquiteto, ele disse que foi em Dubai, tudo que os meus professores na Universidade de Arquitetura me disseram que não podia fazer em Dubai, foi feito. Imagina, se as construções, se os edifícios de Dubai são tão engenhosos, imagina o edifício que Deus pode construir sobre a sua vida, meu irmão, sobre a sua fé. O diabo quer calar a sua matriz, o diabo quer anular a sua matriz, mas você vai dizer assim, aqui não, cabritinho, aqui não, sua hiena, aqui não, seu pilantra, aqui não, porque eu creio, e se eu creio, o meu amado Jesus vai construir este edifício na minha vida. A minha vida vai ser vista no céu, no inferno e na terra. Já pensou que coisa gloriosa, irmão? Você entende o que eu estou falando, irmão? Você está aqui em Araguaína, no bairro São João, no bairro Jardim Paulista, ou lá no Chapéu, lá onde o Gilvan mora, como é que é o nome daquele bairro? Costa de Esmeralda, não importa onde você estiver aqui em Araguaína, lá na Vila Azul, não importa. Deus, os anjos, o Senhor, olha e diz, olha lá está o meu servo sábio, chega a estar brilhando, ele é um edifício que eu construí em cima da fé que ele me mostrou. Os anjos, poxa Jesus, mas o Senhor é bom de construção, hein? Se nada do que foi feito poderia ser feito sem o Senhor. A Bíblia diz, a terra e a sua plenitude pertencem a Deus. Aí levanta um demônio com um nome capenga para governar o país, para governar isso, aquilo, outro, achando eu posso, eu sou. Então você pode matar o corpo, meu irmão, você pode prender o corpo, mas você não pode prender a minha alma e o meu espírito. É livre para visitar o céu, para ir lá na glória do Senhor e dizer, Senhor, grande, grande é o Senhor agora e para todo sempre. Amém? Você pode ficar de pé no nome de Jesus?